A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, para nós lermos a partir do verso 10, que diz assim: Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês. Assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. A fartura, queridos irmãos, pode ser tão perigosa ou ainda mais perigosa do que a escassez. A dor nos empurra para Deus, mas o conforto muitas vezes nos adormece longe dele. É comum nós buscarmos a Deus nos dias de luta, nos dias difíceis, clamarmos, jejuarmos quando há necessidade. Mas quando a vitória chega, quando as portas se abrem, quando tudo vai bem, é aí que muitos se esquecem de quem os sustentou no caminho. Nem todo perigo se esconde no deserto. Às vezes, a verdadeira prova é quando tudo vai bem. Porque há tentações que surgem exatamente quando a mesa está farta, quando os dias parecem seguros. A bênção que deveria nos tornar ainda mais gratos pode se transformar em armadilha caso o nosso coração se exalte e pense que ele produziu esta bênção. Essa é a advertência que Deus dá aqui no texto de Deuteronômio, capítulo 8. O povo de Israel estava às portas da terra prometida. A escassez do deserto ficaria para trás. A fartura seria abundante, Deus está prometendo. Mas Deus, que conhece o nosso coração, alerta: cuidado para não se esquecer do Senhor. Nós vamos ver que o sofrimento e o sucesso carregam as suas tentações e que somente em Cristo nós podemos atravessar todos os momentos com fidelidade, gratidão e dependência. A primeira tentação que eu chamo a atenção no texto é aquela que vem antes da bênção, as dificuldades. Deus prometeu que levaria o seu povo até a terra prometida, mas não faz com que esta caminhada seja livre de obstáculos. O caminho seria deserto, teria cobras, escorpiões, privações. Deus não retira os obstáculos do caminho, porque as dificuldades têm o propósito de nos disciplinar, nos corrigir, nos fazer amadurecer e até prover um testemunho do que Ele faz. Quando nós estamos com problemas na caminhada, somos tentados a achar que Deus não está conosco entre a promessa e a bênção. Mas nós podemos ter a certeza que Deus nunca nos abandona. Antes de receber a bênção, somos tentados a esquecer que Deus está conosco, através das dificuldades nos aperfeiçoando. O caminho da terra prometida, então, era cheio de provações, mas Deus, que não os livrou do deserto, esteve com eles no deserto, os sustentou, fez brotar água da rocha, cuidou deles, porque o Senhor sempre está conosco. O Senhor Jesus também atravessou um deserto. Mas hoje, quando passamos por dificuldades, lembramos que Ele venceu a tentação
por nós. E como diz lá em Hebreus 4:15, pode compadecer-se de nós nas nossas fraquezas. Porque o Senhor não prometeu que a caminhada seria fácil, mas prometeu estar conosco em todo o tempo. Antes de recebermos a bênção, somos tentados a focar nas lutas e nos esquecer que Deus nos sustenta. Mas depois, a tentação depois da bênção é esquecer quem nos deu. Quando o povo alcançasse a terra prometida, quando estivesse agora com fartura e construíssem suas casas, Deus diz então que eles poderiam dizer: foi a minha força quem me deu estas riquezas. A tentação da autossuficiência, da arrogância, do esquecimento de Deus é comum nos tempos de bonança. Mas o Senhor adverte-os: não esqueçam, mas lembrem do Senhor, que confirma a aliança e lhes dá a capacidade de adquirir riquezas. Quando nós chegamos os dias de fartura, de sombra e água fresca, a tentação do esquecimento de Deus vem. Por isso ele avisa: não esqueça quem te abençoou. O perigo da autossuficiência e arrogância existe. E o fato de termos tido forças para perseverar, podemos achar que essa força vem de nós mesmos. Nós temos talentos, temos energia e devemos empregar essas coisas para ter sucesso. Alguém já disse que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Mas Deus é quem nos dá graça para alcançarmos o sucesso. E Deus nos dá esse lembrete: não esqueçam do Senhor. Pior ainda é quando alguém dá crédito a outras fontes. Às vezes vemos o sucesso dos outros e queremos dar crédito das nossas bênçãos a outras fontes. Quando Israel saiu do Egito, construiu o bezerro de ouro e disse lá em Êxodo 32:4, foram esses os deuses que te tiraram do Egito. Quando nós experimentarmos vitórias, prosperidade e estabilidade, que o nosso coração não esqueça do Senhor, mas se curve em adoração, reconhecendo que tudo vem dele. Cristo é o cumprimento da aliança que nós temos com Deus. Nele o sim está garantido para todas as promessas de Deus. E é em Cristo que nós temos a certeza da provisão de Deus e o acesso a todas as bênçãos espirituais, como Paulo diz lá em Efésios 1:3. O que faremos para não esquecer quando a bênção chegar? O que faremos para não esquecer quem nos trouxe até aqui, quem nos deu tudo o que temos? Porque depois de sermos abençoados, a tentação pode ser acreditar que nós somos responsáveis pelo nosso sucesso e nos afastarmos da dependência e da humildade diante de Deus. Então, o caminho agora é ser grato a Deus por tudo que Ele nos fez e manter a aliança que temos com Ele por meio de Cristo. Devemos agradecer no dia da adversidade, confiando que Deus está conosco e sabe o porquê das lutas que estamos passando. Nós temos uma visão limitada e com facilidade pensamos que a dificuldade mostra que o caminho não é este. Mas Deus conhece as dificuldades e até as providencia para nos ensinar. Nós vemos o texto dizer claramente que o Senhor estava provando o coração deles por meio das dificuldades no deserto, com serpentes, escorpiões, aridez, mas ali o coração deles seria provado. Porque estar preparado para receber a bênção é até mais importante do que recebê-la sem preparo. Não é o que está no nosso bolso que nos faz uma pessoa agradecida, mas é o que está no nosso coração. Mesmo quando tudo não está do jeito que gostaríamos que estivesse, nós precisamos ser gratos ao Senhor em todo o tempo. O Salmo 118, o salmista nos diz, no verso 23, foi o Senhor que fez isso. É coisa maravilhosa aos nossos olhos. E no verso 24 ele diz, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este dia
seja um dia de muita fartura ou um dia de aridez. Foi o dia que o Senhor nos deu, foi isso que Ele fez hoje, e nós devemos mostrar gratidão, mantendo a confiança em Deus e obedecendo a sua palavra, como o texto nos lembra, de guardar os mandamentos do Senhor. O antídoto contra o orgulho e o esquecimento é a gratidão constante. É a lembrança permanente de que estamos numa aliança com Deus e, por essa aliança, Ele prometeu nos sustentar, nos guardar, nos abençoar. No dia da luta, somos gratos porque Deus nos sustenta. No dia da colheita, somos gratos porque foi o Senhor quem proveu. Então isso não é apenas um sentimento, é um estilo de vida, de fidelidade e obediência à palavra de Deus. Jesus nos ensinou isso. Antes de multiplicar os pães, ele deu graças, ele agradeceu, porque era o Pai quem era o provedor, era o Pai quem dava todas as coisas. Mesmo sabendo das dificuldades que passaria, Jesus sempre mostrou um coração grato ao Pai em todos os momentos. A nossa gratidão deve ser fundamentada na aliança que temos com Deus por meio de Cristo e que o penhor do Espírito, ou seja, a presença do Espírito em nós, é a garantia de que nós não seremos esquecidos e que todas as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida. E assim devemos viver, como quem não esquece do que Cristo fez e tendo a certeza que Ele também nunca esquece de nós, porque Ele nos prometeu. Nós temos tentações que as bênçãos nos traz, antes de recebê-las pela dificuldade, depois pelo esquecimento. Mas nós temos uma aliança com Cristo, selada com sangue, garantida por promessas eternas, cuja fidelidade não depende da nossa força, mas da obra de Cristo. Ele nos abençoa por causa da aliança. Assim como no verso 18, Deus dizia, porque Deus dá essa força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança também em Cristo. Nós temos a confirmação desta aliança, a garantia das promessas, da presença e da bênção de Deus. E a aliança que temos em Cristo nos faz ter essa certeza da promessa, nos faz ter a certeza de alcançarmos a bênção. A aliança nos mantém firmes na caminhada. Pela aliança também nós somos gratos e reconhecemos que foi o Senhor quem nos deu tudo o que temos. Seja na fartura, seja na abundância, seja na escassez e na aridez, Cristo é suficiente para nós. Ele nos guia na nossa jornada. Se estejamos passando no deserto ou estejamos chegando na terra da abundância, Cristo nos guia, nos sustenta e nos conduz até a herança eterna que temos preparado por Deus para nós por meio desta aliança em Cristo. Que esse seja um dia de gratidão, que seja um dia de reconhecimento. Se ainda estamos na luta, reconheçamos que Ele está conosco, nos sustenta, nos dá a provisão, nos guarda, nos ajuda, nos faz atravessar o deserto. E se já chegamos à terra da abundância, reconheçamos que a graça que nos sustentou foi que nos trouxe também a vitória. E assim, com o coração grato ao Deus da aliança, pela fé que temos em Cristo, vivamos com gratidão, com fidelidade, com esperança, guardando com alegria os mandamentos do Senhor, num coração alegre e que constantemente se lembra quem foi que nos sustentou, quem foi que nos deu o que temos, quem foi que nos guardou até aqui, quem foi que prometeu e cumpre esta promessa de sempre estar conosco a cada dia. Este é um dia de gratidão, é um dia de reconhecimento, é um dia de bênção, é um dia de sustento, é um dia de provisão. E as promessas do Senhor se cumprirão na nossa vida. Que Deus te abençoe, que esse dia seja um dia que você esteja grato a Deus, firmado nesta aliança
e louvando ao Senhor por tudo que ele fez.